Carol, conta pra mim o que pode dar errado na minha cidadania. Isso é muito comum. Então a gente vai trabalhar alguns pontos que são importantes para você e que faz total diferença você ter assessoria no procedimento de reconhecimento de cidadania. Não é só juntar a documentação, protocolar que vai dar certo. A gente precisa analisar o que contém nessa documentação. Aqui eu vou trazer uns tópicos e você vai ver e ficar atento nos seus documentos para que a gente consiga fazer um procedimento legal e, se for possível, a gente reverte e tenta alterar o que está nessa documentação de forma legal e que possibilite que você tenha essa cidadania. Data de nascimento. É muito comum que você encontre nas certidões dos seus antepassados, do seu avô, do seu bisavô, do seu tataravô, erro de data de nascimento. Então vai lá, na certidão de nascimento dele tá 1940. No casamento, ele nasceu em 1941. Como que isso é possível? Antigamente, os registros, eles poderiam acontecer de forma tardia. Então, nascia a criança, a mãe e o pai iam registrar às vezes 1, 2 anos depois, às vezes 3 anos, ou às vezes até quando ele era maior. E aí colocava qualquer data de nascimento, uma previsão ali da época que nasceu e colocava. E aí quando a pessoa ia casar, ela não precisava, se ela não tinha certidão de nascimento, ela não ia ter como apresentar a data de nascimento. Colocava-se uma outra data para que seja feito o casamento próxima. E aí entra a divergência na documentação. Então, se você localiza essa divergência na documentação, você consegue retificar administrativamente ou às vezes judicialmente, dependendo do caso aqui no Brasil, para que a gente consiga uniformizar e utilizar para o procedimento de cidadania. Agora, se você leva essa documentação para o consulado ou para fazer o procedimento direto no país de cidadania sem retificá-la, muito provavelmente você vai ter um indeferimento. E por uma questão de análise que a assessoria vai te trazer, a gente consegue remediar esse procedimento. Local de nascimento é um outro ponto muito importante para a cidadania, porque dependendo do local onde seu antepassado nasceu, às vezes o país ainda não existia. Então, se não tinha país, não tinha legislação, não tem como a gente aplicar a cidadania. Basta que você seja, por exemplo, descendente de polonês ou descendente de italiano. Você precisa identificar em qual local ele nasceu, exatamente a época que ele nasceu, para saber se já existia Itália, se já existia Polônia. E aí você vai falar, Carol, mas e se na época não existia? Alguns países não permitem, então você não tem o direito. Por isso que a análise da documentação ela é muito importante para a gente identificar o seu direito para o pedido de cidadania. Antigamente, como a gente tinha a questão da União Soviética, em que eram vários países participantes, a gente tinha espaços em que hoje, por exemplo, é a Itália, em que hoje é a Áustria, mas que na época não era. Então, esses locais, eles não permitem hoje que você adquira a cidadania se seu antepassado for dessa época. É muito importante você avaliar isso no meio da sua árvore genealógica para a gente localizar. Aí você vai falar, Carol, mas isso sempre aconteceu e a gente nunca vai ter esse direito? Nunca. É um tempo muito grande. Na Itália, por exemplo, em 2010, eles permitiram por um período de tempo que você ingressasse para quem foi do Império Austro-Húngaro, que é um espacinho lá que faz parte hoje da Itália e da Áustria, que você entrasse com a cidadania italiana. Mas isso tinha um prazo. Quem não entrou dentro desse prazo dessa lei que eles fizeram reparatória, perdeu o direito. Então essa é a importância de você ir atrás, saber se você tem direito e não perder tempo em dar entrada de cidadania. Porque as leis mudam e você pode perder esse direito. Ascendência feminina. Muita atenção para esse ponto. Se o seu ascendente é mulher, a gente vai precisar olhar aqui, dependendo do país, a época
que ela nasceu, se a época que o filho dela nasceu, para ver quem está transmitindo essa cidadania para você. Porque mulheres antigamente não tinham direitos civis, não eram considerados pessoas. Então, ela era sujeita ao seu esposo. Elas não transmitiam cidadania. Então, as legislações de cada país restringem o acesso ao direito de cidadania. Então, o que acontece aqui? Dependendo do país, você vai ter que entrar judicialmente para fazer o requerimento da cidadania, como é o exemplo da Itália, se a gente comprovar a ascendência materna. Alguns outros países, o que a gente vai precisar se atentar é se essa mulher casou com outra pessoa de outra nacionalidade. Então, por exemplo, se na República Tcheca a ascendente casou com um brasileiro aqui no Brasil, dependendo da época, ela não transmitia. A partir do casamento que ela teve, ela perdeu o direito de passar essa cidadania para você. Então, essa análise da ascendência feminina leva muita atenção. Hoje tem muitas diferenças na legislação, mas para essas épocas a gente tem que considerar datas de nascimento da mulher, se ela se naturalizou, se ela casou, o que aconteceu na vida dela durante essa imigração que ocorreu para que você tenha esse direito da cidadania. Com todos esses tópicos que a gente trouxe, ainda tem outros que a gente precisa analisar porque são muitos detalhes e cada procedimento, cada país tem um procedimento específico. Uma assessoria vai te auxiliar e você pode reverter qualquer negativa que aconteça. Então, não perca tempo fazendo o procedimento e retornando somente na negativa ou no impedimento no cumprimento de uma exigência durante o procedimento de cidadania, em que você tem um prazo curto para realizá-lo e às vezes essa retificação, essa alteração de procedimento vai te levar um tempo extenso. A gente vai perder esse procedimento. Com a assessoria, você vai desburocratizar essa dificuldade e transformar essa documentação passível do reconhecimento da cidadania. Não perca tempo, entre em contato que a gente consegue te auxiliar nesse procedimento.